Estamos no começo de outubro e eu sempre penso, nesta época, na Revolução de 1930. Penso porque estudei, escrevi, publiquei livros sobre Getúlio Vargas e sobre a própria Revolução de 30. Publiquei um livro chamado 1930, Águas da Revolução. Um romance que eu chamaria de não ficção. Como o pessoal do novo jornalismo chamava seus romances. Um romance em que tudo é documentação histórica. Existem aqueles, no mundo literário, por exemplo, que dizem: ah, não, mas assim não pode ser romance, ou a matéria não se prestava para romance. Bobagem, do meu ponto de vista. Tudo se presta a romance. Aqui no Brasil, às vezes, a ideia de romance é muito delimitada, a intrigas, reviravoltas, ou então uma história de experimentação de linguagem. Mas em outros países, a liberdade para fazer romances diferentes é muito grande. Muito. Aqui se tem implicância até com o uso da memória. Alguns dizem, lembranças, mas é, o uso das lembranças transfiguradas faz parte da história da literatura universal. Mas, enfim, esse é outro papo, outra conversa. O que eu queria dizer, mais uma vez, é que é curioso o quanto nós deixamos de lembrar a Revolução de 30. A Revolução de 30 é aquela que mais mudou o Brasil. Mais. Ela é a mais vitoriosa das revoluções brasileiras e é a que mais mudou o país. Mas, no entanto, ela é ignorada. Não é feriado, não se fala dela, ela foi esquecida. Por quê? Bem, porque ela não é uma revolução no sentido épico, não tem grandes batalhas, não durou anos. No fundo, foi um processo que durou um mês e que se resolveu da maneira mais rápida e direta possível. Os revolucionários, comandados por Getúlio Vargas, tomaram o poder. Ela foi, como todo processo revolucionário, algo contraditório, né? Porque uma revolução comandada por um homem das elites, de elites que eram conservadoras, mas um Getúlio Vargas que incorporou o ideário tenentista, né? A melhor parte do ideário tenentista. Claro que ao longo dos anos 30, tudo aquilo se dissolveu no caldeirão das coisas da época e acabou virando Estado Novo, ditadura, violência e tudo mais. E depois o Getúlio voltou como presidente eleito, e aí é outro capítulo dessa história extremamente complexa. Mas a Revolução de 30, ela mudou o Brasil porque rompeu com a estrutura da República Velha, porque ela abriu caminho para a industrialização do país, porque ela abriu caminho para a incorporação daquelas massas excluídas que não tinham nada e passaram a ter alguma coisa. Não muito, mas passaram a ter alguma coisa. Então, quando a gente olha a legislação trabalhista, voto feminino, sindicalização, cada coisa com as suas limitações, mas, ao mesmo tempo, como um salto em relação a uma estrutura que a da República Velha era quase feudal. Eu sei de todas as discussões sobre o conceito de feudalismo, não pretendo fazer isso aqui, nem ser ingênuo na aplicação inadequada de um conceito. É aqui, num sentido até mais metafórico. Mas ainda assim, a República Velha era o horror. A exclusão, a fraude eleitoral, o poder total de oligarquias profundamente insensíveis e umbilicais. Era um mundo de uma desigualdade cruel, um abismo. E a Revolução de 30 começou a mudar isso. E, bem, ela foi o fruto de uma série de circunstâncias e até de interpretações inadequadas, como a questão da morte, do assassinato de João Pessoa. Mas o certo é que ela aconteceu e ela foi uma vitória. Poderíamos dizer, como gaúchos, que ela foi a maior vitória do Rio Grande do Sul no Brasil.
porque ela levou Getúlio Vargas ao poder e ele lá ficou, como se sabe, primeiro por 15 anos e depois voltou e ficou até 54 e depois ainda teve o Jango, que é um produto dessa era. Então, a Revolução de 30 produziu uma era que durou, com interrupções, até 1964. E aí os tenentes, já generais, a parte conservadora dos tenentes, acabou chegando ao poder em 64. Agora, a Revolução de 30 precisaria ser muito mais tratada. E eu, por exemplo, faria feriado em 3 de outubro em homenagem a esse momento da história brasileira que produziu, aos trancos e barrancos, com idas e vindas, com avanços e retrocessos, uma grande transformação. Todo mundo sabe, o Brasil é antes e depois de 1930. É uma data tão importante quanto 1822, quanto 1889. Eu diria que ela só é menos importante que 1888, porque a abolição formal da escravatura é, do ponto de vista civilizatório, um marco, ainda que a abolição tenha sido algo feito de maneira incompleta. Devia ter previsto um grande projeto de incorporação de todas aquelas pessoas que ficaram jogadas pelo caminho. De toda maneira, não era possível continuar formalmente com a existência da escravidão. Era infame, abominável. Mas também essa é outra história. A história que, ainda que no momento seja importante falar, porque nós lembramos recentemente, 28 de setembro, os 150 anos da lei do ventre livre. Aquela lei que, no fundo, na prática, não libertava os recém-nascidos ali no nascimento. Eles ficariam com as mães até 8 anos, e até aí é compreensível, eles não poderiam ser abandonados, e depois dos 8 anos eles ficariam até os 21 anos, ou seriam entregues ao Estado, ou ficariam até os 21 anos prestando serviços gratuitos aos donos das suas mães. Então, se fizer as contas, os primeiros libertos viriam em 1892. Essa é um pouco a história do Brasil, essa história terrível em que a lei do ventre livre não libertava imediatamente os nascituros, em que a lei dos sexagenários não libertava imediatamente pessoas de 60 anos, em que a primeira lei de abolição do tráfico de 1831 não foi cumprida, não pegou, era para inglês ver, ela foi refeita em 1850, e assim vamos. E neste país em que não comemoramos a revolução que mais alterou a história da nação, que é a Revolução de 3 de outubro de 1830, aquela que levou Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura, Maurício Cardoso e tantos gaúchos ao poder. Mas o importante não é que ela levou gaúchos ao poder, não é algo assim bairrista. O importante é que, quando a gente examina a história desse período, com suas contradições, com todas aquelas coisas que são condenáveis, ela mudou o país. Então sempre fica a pergunta: por que ignoramos praticamente a Revolução de 30 se ela foi tão importante para a história do Brasil?